Bom, então eu queria começar agradecendo muito ao professor Jorge Figueira. É uma grande honra ter sido convidada para esse evento. A Isa, ao Mauro, é realmente uma honra enorme estar aqui na Universidade de Coimbra, principalmente fazendo parte dessas comemorações dos 725 anos. Então, agradeço muito. Bom, então, o que eu vou falar para vocês hoje está relacionado a uma pesquisa que está chegando ao fim, uma pesquisa que nós fizemos sobre os impactos da automação na arquitetura contemporânea e na qual nós procuramos nos aproximar também de alguns autores e alguns pesquisadores da área de economia e principalmente economia do trabalho, e fazendo uma reflexão sobre o que todas essas novas tecnologias podem ter de impacto na profissão do arquiteto, propriamente dita. Então eu começo aqui mostrando essa imagem, que foi uma gravura de 1910, do Viemar, e o título da gravura é O Arquiteto no Ano 2000. Então vocês veem, isso quase 100 anos antes dos anos 2000, a visão que se tinha. Vocês veem que é um canteiro de obras, no qual não há operários. Há basicamente um arquiteto controlando, apertando botões e fazendo todo o processo construtivo de maneira automatizada. Então, a reflexão que nós vamos ver hoje é um pouco sobre isso, sobre o que efetivamente houve de automação e em que áreas, porque aqui nós estamos vendo apenas uma automação que se imaginava das tarefas mais manuais, dos pedreiros, né, eu não sei se vocês falam pedreiros aqui em Portugal também, os albañiles em castelhano. Mas nós sabemos que efetivamente o que nós temos mais desenvolvido é uma automação que ocorre no processo de projeto e não ainda essa do canteiro de obras ainda está em desenvolvimento. Se vocês tiverem, quem fala espanhol, se tiver alguma dúvida, alguma palavra que não entenda, pode perguntar, por favor, durante o decorrer da charla, tá bom? Bom, então, aqui. Bom, então eu começo mostrando esta imagem, que é um gráfico tirado esse daqui foi feito pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, em que vocês veem uma coisa que os autores da área de economia chamam de The Great Decoupling, ou seja, o descolamento entre as linhas que estão representando a produtividade e o emprego. Nós sabemos que desde o século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, com a mecanização, a industrialização, a Revolução Industrial, houve sempre grandes protestos por parte dos operários, porque eles diziam que, por exemplo, houve a mecanização do tear, da indústria têxtil. Então eles diziam assim, agora vamos ter menos pessoas trabalhando, então vai haver um grande desemprego. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu, porque o que acontecia, de fato, era que, por exemplo, com a mecanização da indústria têxtil, o tecido se tornou uma coisa muito mais barata, mais acessível, e surgiram muitos outros empregos, com esses imensos outros empregos, na área de confecção de roupas, por exemplo, outras coisas que utilizavam o produto dessa industrialização. Então, nós podemos ver aqui que nesse trecho até o ano 2000, conforme a produtividade ia aumentando em função dessa mecanização, do uso de automação industrial, etc., mesmo assim o emprego também ia aumentando. Mas aconteceu alguma coisa aconteceu de mudança aqui nesse ponto do ano 2000, em que há um descolamento dessas curvas, porque a produtividade aumenta e o número de empregos não está mais aumentando. O que será que aconteceu? Então a gente vai procurar ver isso um pouco do lado da arquitetura. Mas basicamente vocês já sabem, é porque agora existe uma aplicação dos computadores que é diferente daquela simples aplicação que havia da mecanização. Porque agora nós temos uma efetiva aplicação de vários conceitos que foram desenvolvidos no século XX, de inteligência artificial, que agora efetivamente podem se concretizar e são economicamente viáveis por causa do estado que temos, no atual estado de desenvolvimento da capacidade de processamento dos computadores de uma maneira economicamente possível. Bom, então esse livro que saiu em 2011 se chama The Race Against the Machine.
É um livro que eu tô achando engraçado porque está todo mundo dando risada, mas é isso, era um livro alarmista que dizia basicamente, olha, você tem que correr porque o computador vai tirar o seu emprego e você vai perder o emprego. E começaram a surgir várias notícias, né? Começou aqui, 2 billion jobs to disappear by 2030. Isso daqui é do ano 2012. Este outro, Mail Online. Will your job still exist in 2025? New report warns 50% of occupations will be redundant in 11 years' time. Então, uma situação muito alarmista, né? Esta outra. A site to discuss better education at all. Economists predict 47% of all jobs will disappear. Então, como que fica essa situação e por que exatamente isso vai acontecer? Bom, nós examinamos em muito detalhe este paper que está disponível online, é muito interessante ser lido, é de 2013, chama The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization. Então, esses autores, o Fry e Osborne, eles pegaram todas as definições, todos os empregos listados pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, né? Tem uma classificação com a definição de todos os empregos, são, sei lá, mais de 1000 empregos, 1000 ocupações diferentes, e eles desenvolveram um modelo matemático, que é essas coisas que os economistas adoram fazer, né? Os modelos matemáticos, para chegar a uma conclusão de qual era a probabilidade de cada um desses empregos de ser substituído por um computador, dependendo do tipo, das características da atividade, etc. Eles chegaram à conclusão que 47%, aqui ó, 47% de todos os empregos nos Estados Unidos estão em risco e provavelmente vão sumir nos próximos 20 anos. E é isso, exatamente. Agora tem uma outra imagem aqui. Então, eles falam o seguinte, que existem basicamente 3 gargalos, bottlenecks, né, para a substituição do trabalho pelo computador. Um é a questão da percepção e manipulação, porque ainda não temos robôs que tenham uma sensibilidade nas mãos, digamos assim, robóticas, suficiente para manipular certos tipos de coisas que são muito delicadas. Por exemplo, pegar um ovo, por exemplo, o robô vai quebrar provavelmente esse ovo. Mas outra é a inteligência criativa, onde nós nos enquadramos como arquitetos, e outro é a inteligência social, que é uma coisa na qual principalmente as pessoas na área da saúde, da medicina e tal, usa muito essa inteligência, precisa muito dessa inteligência social, mas também pessoas como na área de vendas, né? E aí eles dizem o seguinte, que beyond these bottlenecks, we argue that it is largely already technologically possible to automate almost any task, provided a sufficient amounts of data are gathered for pattern recognition. Então, esse reconhecimento de padrões, sobre o qual o Paulo estava falando, é a chave fundamental. Então, por que houve aquele descolamento das curvas no ano 2000? Porque foi quando o poder de processamento dos nossos computadores nos permitiu, de uma maneira economicamente viável, lidar com o que se chama Big Data, grandes quantidades de informação e fazer o reconhecimento de padrões dentro dessa informação. Então, eu fico muito contente com a fala do Paul, porque eu estou justamente agora falando sobre isso, que ele já introduziu, eu não preciso explicar muito. Porque o que ele disse era exatamente isso, que para você poder ter Complex Adaptive Systems, por exemplo, né, para você ter uma inteligência que não é simplesmente a tentativa e erro, você precisa ter pegar a mochila que você tem nas costas, que é toda essa informação, que é o Big Data, porque é muita informação e poucos computadores antigamente podiam lidar com essa informação, e reconhecer padrões, e então tomar as decisões. Isso é o que se chama de regras dedutivas, regras dedutivas, não são dedutivas, são as indutivas, porque as dedutivas você pode simplesmente por regras simples, mas para fazer indução, você precisa se basear numa quantidade muito grande de informação. Bom, então o que nós fizemos? Nós olhamos, aqui logicamente não estão todas as profissões, eles têm páginas e páginas no anexo do artigo
com todas as profissões. Mas nós olhamos quais as profissões que segundo esse artigo, teriam maior ou menor probabilidade de automação. E procuramos aquelas que estão de alguma maneira ligadas à arquitetura e à construção. Então, entre aquelas com maior probabilidade, por exemplo, isso não quer dizer que esse seja o maior, tá? Mas eu separei aqueles que estão ligados à construção civil. Então, por exemplo, pedreiros é 82% de probabilidade de serem automatizados. Mas tem vários outros aqui. Construction laborers, terrazzo workers and finishes, stone masons, cabinet makers. Vocês estão vendo como essa descrição é muito detalhada em termos de funções. Mas, enfim, esses são esses trabalhos mais manuais que estão entre essas áreas. E model makers, né, as pessoas que fazem maquetes, modelos de madeira. No caso, tem inclusive vários tipos de model makers. Eu peguei o de madeira, porque não especificava architectural model maker, mas só model maker. Então, esses têm 96% de chance. Isso realmente a gente sabe que existe, porque agora existe a 3D printer que faz a maquete para nós. Então, a gente não precisa fazer. Ou a fresadora, poderia fazer em madeira. Ou, agora, alguns que estão naquela faixa mediana de possibilidade, por volta de 50% a 70%. Architectural and Civil Drafters são os desenhistas, né, os desenhistas de arquitetura e engenharia civil. Eles consideraram que tem uma possibilidade aí de uns 50% nos próximos anos de serem automatizados. Eu até que achei que isso era pouco, não sei o que vocês acham, eu acho que a probabilidade talvez ainda seja maior. Depois tem aqui os técnicos de engenharia civil, que é 0,75%. Os construction managers. E entre as profissões ligadas à arquitetura de baixa probabilidade de computerização estão, por exemplo, os arquitetos com apenas 1,8% de probabilidade. Por quê? Porque, logicamente, esses autores são da área de economia e eles estabeleceram aqueles bottlenecks e um deles era Creative Intelligence e eles acham que o arquiteto só faz coisas criativas. Só que eles estão redondamente enganados. O arquiteto não faz só coisas criativas o tempo todo. O arquiteto faz muito trabalho que também é repetitivo. E talvez por isso é que eles tiveram essa decisão de dizer que o trabalho do arquiteto seria muito pouco computerizável. E aqui entre eles também tem os engenheiros civis, os interior designers. Um dos que tem menor chance de computerização são os set and exhibit designers, né, os projetistas de exposições. E aqui eu coloquei a definição que o US Labor Statistics diz que dá para a arquitetura, para o arquiteto. Plan and design structures such as private residences, office buildings, theaters, factories and other structural property. Bom, então, o que nós pensamos? Bom, essa estimativa tão baixa de computerização das atividades do arquiteto não faz sentido se nós formos pensar que existem pelo menos já 50 anos de pesquisa na área de automação do projeto, de aplicação das tecnologias de informação para a arquitetura. Então, este aqui é um paper que fala sobre isso, Investigating Design. Este é um paper de 2004, então podemos falar já em 50 anos. Investigating Design, a Review of 40 Years of Design Research. E em todas essas pesquisas de Design Research, desde o início, sempre houve uma grande preocupação em incorporar o computador no processo de projeto. Então, não faz sentido, se temos tanta pesquisa nessa área, como que essa possibilidade de computerização é tão pequena? Isso não faz sentido para mim. E um trecho desse texto, beginning in the 70s, computer scientists became interested in systematic design methods and design science. They were trying to program and evaluate building performance to justify scientific design decisions. E aqui diz também que lá pelo final dos anos 60 já existia muito desenvolvimento na área de aplicações computacionais para arquitetura. Então, como que isso está hoje? Bom, então nós vamos começar olhando o que outros autores falam sobre o trabalho em si, as classificações do trabalho. Então, aqui vocês têm algumas profissões que vocês todas conhecem, né? Uma secretária, trabalhadoras numa indústria, motorista de caminhão e um médico. Como que isso é classificado pela área de economia do trabalho?
Essas atividades aqui em cima são conhecidas como atividades cognitivas, porque a pessoa basicamente está trabalhando com o cérebro, com a mente. E essas de baixo são conhecidas como manuais, você tem muito mais deslocamento do corpo. Lógico, também tem que usar um pouco o cérebro, mas o deslocamento do corpo é a questão mais importante. Além disso, as da esquerda são definidas como atividades rotineiras. Então, por exemplo, a secretária tem que atender o telefone, anotar o recado, atender o telefone, anotar o recado, é uma coisa que não precisa pensar muito. E as funcionárias que estão colocando balas em caixas também é uma atividade rotineira repetitiva, ela não precisa pensar muito. Já aqui na direita, nós temos as atividades não rotineiras. Então, o médico, a cada vez que ele tem um paciente, ele tem uma situação nova e ele tem que elaborar novas conclusões. Da mesma maneira, o motorista, ele não faz sempre o mesmo caminho. Pode até ser que tem alguns que façam, mas enfim, imagina um motorista que tem que encontrar um lugar numa cidade, tem que usar muito o raciocínio. Então, essa é a maneira. E a gente sabe que basicamente essa é a que ganha menos, essa aqui de baixo à esquerda. E essa direita de cima é a que ganha mais, é a que tem os salários mais altos. Bom, segundo estes autores, que estão lá em cima, Otto Levy Merman, e depois do Levy Merman, em alguns textos, o primeiro é o The Skill Content of Recent Technological Change, an Empirical Exploration, e o segundo é How Computerized Work and Globalization Shape Human Skill Demands. Eles dizem o seguinte, que para as atividades cognitivas repetitivas ou rotineiras, vai haver uma substancial substituição pelo computador. Já está havendo. Mesma coisa para as atividades rotineiras manuais, também uma substancial substituição. Já para aquelas que são manuais, porém não rotineiras, vai haver uma complementaridade limitada, e para aquelas que são cognitivas e não rotineiras, uma complementaridade mais forte. Mas esses textos foram publicados em 2003, 2005. Agora nós temos o Google Car. Vocês já devem ter visto. O Google Car é justamente uma quebra desse paradigma de que as tarefas manuais não rotineiras não podiam ser automatizadas. Porque o Google Car tem uma série de sensores e radares e etc., sensores imagiadores que permitem, com visão computacional e inteligência artificial, fazer com que o carro seja autodirigido. Ainda está em desenvolvimento, mas já existe uma grande promessa de que isto vai ser viável. Então, a gente poderia dizer que é possível pensar efetivamente que haverá uma substituição substancial nessa área. Agora, e na área onde nós atuamos mais, que é esta área mesmo do médico, o arquiteto também trabalha aqui. Então, estes autores, Levy e Merman, num artigo chamado How Computerized Work and Globalization Shape Human Skill Demands, eles dizem o seguinte, que o computador pode substituir um humano no processamento de informação quando existem duas condições. A primeira é que a informação, a ser processada, pode ser representada em uma forma que pode ser usada pelo computador. Ou seja, coisas que não são possíveis de se representar de uma maneira que o computador possa efetivamente fazer operações, é impossível de você computerizar de alguma maneira. Então, tem uma frase famosa do Michael Polanyi, que ele diz, "We can know more than we can tell." Eu me lembro que a Olga estava me falando uma coisa muito interessante, que ela disse que quando ela é grega, quando ela foi para a Espanha, ela disse que ao aprender o idioma espanhol, logicamente, como segunda língua, ela tem um limite daquilo que ela consegue falar em espanhol. E ela disse, parece que eu estou pensando menos, porque eu não tenho todas as palavras para me expressar. Então, é mais ou menos isso. Ela não consegue representar exatamente tudo aquilo que ela tem. Então, se ela tivesse que colocar isso no computador, o computador não conseguiria entender o pensamento dela, porque ela não tem todas as palavras para representar. E isso é uma grande limitação, e é uma grande limitação que nós arquitetos temos, porque nem tudo aquilo que nós fazemos é perfeitamente representável de uma maneira que possa ser assimilada pelo computador. Bom, a outra condição, segundo Levy Merman, para que você possa
substituir o humano por um computador, é que o processamento propriamente dito possa ser expressado em uma série de regras, que podem ser dedutivas ou indutivas. Era aquilo que eu estava falando, né? Então, a regra indutiva é aquela que é baseada no reconhecimento de padrões, mas a regra dedutiva é muito mais fácil, é do tipo if then. Bom, então, só para vermos um exemplo da regra dedutiva. Eu agora, quando vim para Portugal, vim pelo aeroporto para pegar o meu cartão de embarque, eu coloco o número da minha reserva e if o número é igual a esse, então a pessoa é a Maria Gabriela, toma aqui o teu cartão e pronto, é muito, muito simples. Agora, quando eu entrei em Portugal, eu coloquei meu passaporte e depois eu tive que entrar numa cabine onde você olha para uma câmera, a câmera te olha e ela fica tentando pensar se você é aquela pessoa que está na foto do passaporte ou não. Obviamente, eu não estou mais igual à foto do passaporte. Então, ele tem que fazer uma série de processamentos e ver outras imagens que tem de outros documentos meus e tal, e fazer uma comparação e ver se sou eu mesma, porque eu estou com óculos, eu estou com o cabelo mais comprido, então tem que fazer um processo indutivo, não é simplesmente dedutivo. Então, aqui são dois exemplos em que, efetivamente, nós sabemos que já está havendo uma grande substituição dos trabalhadores nessas duas áreas, mas por tecnologias diferentes. Agora vamos ver um pouco na arquitetura. Então, eu estou colocando imagens na arquitetura também dessas... primeiro aqui. Perdão, aqui. Então, imagens também do arquiteto, trabalhando no cognitivo não rotineiro, ou desenhista no cognitivo rotineiro, o pedreiro no manual não rotineiro e, por exemplo, um mestre de obras ou um operador de guindaste, que seria o manual não rotineiro. E vamos ver, aquilo era no passado. Hoje em dia, o que nós temos? O arquiteto ainda, ou arquiteta, no desenho, né, no desenho técnico, nós temos o BIM, que permite que, a partir de um modelo 3D, que foi feito pelo arquiteto, várias produções de desenhos bidimensionais, filmes, o próprio modelo 3D já pode parcialmente ser automatizado a partir das especificações do arquiteto por meio dos sistemas BIM. Nós também já sabemos que existem pesquisas e já existe possibilidade, talvez ainda não seja economicamente viável, mas nós já sabemos que é possível treinar, entre aspas, um robô para assentar tijolos, para montar estruturas, etc. Isso está sendo feito na Suíça, agora o José Pedro já está também treinando os robôs. Cadê o José Pedro? Acho que não está. Tá aí, então nós sabemos que isso também é possível. E na área do manual não rotineiro, também nós temos, por exemplo, uma forte complementação, porque, por exemplo, podemos usar tablets com realidade virtual para chegar no canteiro de obras e verificar se as coisas estão no lugar, se está faltando alguma instalação que deveria ter sido instalada, ser colocada, etc. Agora, e com relação ao processo de projeto? O que nós temos? Então, aqui, né, no cognitivo, manual, rotineiro, não rotineiro, vamos ver um pouco mais sobre o que nós temos aqui no processo de projeto, porque este aqui nós já sabemos que temos uma substancial substituição, neste também, no pedreiro, pelo menos é possível, ainda que ainda não seja economicamente viável, e também no canteiro de obras nós já sabemos que tem uma substituição, inclusive porque nós podemos também ter vários sensores colocados no canteiro de obras e substituir muitas das tarefas que normalmente eram feitas por humanos, principalmente na questão de medições das obras, etc. Então, vamos ver no arquiteto. O que acontece? O próprio trabalho do arquiteto pode também ser dividido em uma parte mais cognitiva, uma mais manual, uma mais rotineira e uma menos rotineira. Então, agora nós subdividimos esta atividade do arquiteto em várias. E nós já sabemos que para fazer modelos em escala, maquetes, é perfeitamente substituível por máquinas. Mas também nós temos vários estudos que já apontam para a possibilidade de estimativa de custos,
produção de desenhos detalhados de maneira automatizada, produção de especificações para detalhes e materiais, adequação às normas de acessibilidade, adequação aos códigos de obra, cálculos de acústica, cálculos de análise energética, cálculos de iluminação, mesmo a coleta de dados a respeito da avaliação pós-ocupação e até mesmo para a ilustração de conceitos de desenho. Existem artigos, que depois eu vou mostrar alguns exemplos, pesquisas que já foram desenvolvidas comprovando que isso é perfeitamente possível. No manual não rotineiro, nós temos também artigos que falam sobre a possibilidade de complementação com software, com computador, da elaboração de desenhos manuais. Eu acho que o que o próprio Luiz mostrou hoje é uma grande complementação para a elaboração de conceitos durante o desenvolvimento do projeto, as visitas à construção também. E na parte que é realmente cognitiva e não rotineira, a gente pode dividir em duas áreas, Expert Thinking e Complex Communication. É claro que essa parte da comunicação complexa, por exemplo, procurar novos clientes, apresentar propostas de desenho, isso é muito mais difícil de ser substituído por um computador, mas sempre existe a possibilidade, por exemplo, usar o material gráfico, etc., que é produzido com computadores para auxiliar, mas isso provavelmente dificilmente vai ser substituído. Mas tem vários outros itens aqui em que existe uma complementaridade. Nós certamente usamos o computador para fazer uma série de coisas. Talvez o computador não tome as decisões. Por exemplo, o computador não toma a decisão de como um detalhe vai ser desenvolvido. Mas uma vez que essa decisão é tomada, eu posso, de maneira automatizada ou semi-automatizada, gerar os desenhos para esse detalhamento. Então, a gente poderia dizer que já temos uma possibilidade de forte complementaridade, pelo menos na parte que é não rotineira, e uma substancial substituição nessa parte rotineira. Então, a gente, voltando àquelas classificações dos autores que eu mostrei, a gente pode ver que, de fato, podemos concordar que os pedreiros têm uma forte chance de serem substituídos pelo computador. E aqui são algumas imagens, por exemplo, isso acho que todos vocês conhecem a pesquisa do Koch Neves de Contour Crafting, que já tem mais de 10 anos. Até hoje não se fez uma impressora 3D nessa escala para fazer uma casa inteira, mas os chineses já estão fazendo paredes inteiras e construindo casas com partes feitas em impressora 3D. Com relação a esse nível médio de possibilidade de computerização dos desenhistas de arquitetura e de engenharia civil, eu acho que isso poderia ser mais elevado, porque realmente com o BIM, com os softwares BIM que te permitem gerar os desenhos automaticamente, eu acho que a gente pode falar em um nível de computerização maior do que esse estimado. Agora, os arquitetos também, eu acho que com relação ao processo de projeto, a gente está bem acima de 1,8% de possibilidade de computerização. Porque embora não vá haver uma substituição total, muitas dessas tarefas que o arquiteto faz dentro no escopo do trabalho do arquiteto, nós sabemos que tem partes que podem efetivamente ser automatizadas. E eu mostro aqui para vocês uma imagem que eu gosto muito, é de um trabalho de um aluno meu, é um código escrito em Visual Basic para gerar uma composição. E o que é interessante é o seguinte, ele é um código do tipo Attractor, que vocês provavelmente conhecem, muitos já fizeram no Grasshopper. Basicamente é o seguinte, são várias formas iguais, repetidas, são retângulos,
esses retângulos, dependendo da distância que eles estão de algum elemento, pode ser de uma linha ou de um ponto, etc., é aplicada a eles uma transformação de rotação. Então, você pode colocar uma fórmula matemática que manipula, ou seja, que altera de alguma maneira esse valor da distância que é calculada e aplica essa rotação. Então, os meus alunos, eu dei um exercício para eles fazerem, em que eles tinham que fazer esse código e manipular essa fórmula matemática que fazia a conversão da distância de cada objeto em relação a um determinado elemento em algum outro número. Então, dependendo se essa fórmula matemática tinha potência, ou tinha multiplicação, ou divisão, etc., o resultado é completamente diferente e completamente inesperado. Então, esses diferentes padrões são a mesma composição, só que mudando alguns aspectos dessa fórmula matemática. E vocês veem que aqui, por exemplo, começa a aparecer umas volutas e uns arcos em ogiva, etc. Coisas completamente inesperadas. Mas o que eu estou mostrando isso para dizer o seguinte, que quando você começa a ter coisas inesperadas, você tem, na verdade, uma emergência de um processo criativo, que aqui ele está efetivamente sendo auxiliado pelo computador e através de uma manipulação de números e de uma representação que o computador consegue interpretar. Logicamente, isso não poderia ser feito se fosse uma representação que o computador não pudesse interpretar e manipular. E aqui eu mostro alguns exemplos, vou só ler alguns títulos dos trabalhos para vocês terem um pouco, talvez algumas pessoas que não estão tão familiarizadas com a área, para verem o tipo de trabalho que está se desenvolvendo nessa área de computerização na arquitetura. Por exemplo, Concept Design Tool Requirements, Developing a Framework for Concept Design Tool Specifications. Este outro, Automated Cost Analysis of Concept Design BIM Models. Outro, Transitioning Object Orientation into Specifications Workshop. O outro, Making Automated Building Code Checking a Reality. Automated Building Code Compliance Checking, Where is it at? Então, existem muitos trabalhos ligados à aplicação de códigos código de obras, códigos de acessibilidade, etc., aos projetos de maneira automatizada. Este outro, Methodology for Semi-Automated Building Energy Performance Simulation. Optimization of Lighting Design using Genetic Algorithms. A Project Post-Occupancy Evaluation System and Knowledge-Based Model Based on Knowledge Management. Ou seja, são só alguns exemplos que eu pincei de trabalhos ligados a esta área de computerização do trabalho do arquiteto. E aí eu procurei encaixar dentro desta fala uma coisa que a Isa me falou que haveria um interesse talvez por parte de vocês, porque muitas pessoas não sabem, mas esta área não é uma área nova, é uma área muito antiga. E a prova disso é que existem conferências nesta área de Design Computing desde a década de 80, desde o início da década de 80. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, e não só no tempo ela está bastante ampliada, como também no espaço. Por isso eu fiz este mapa, para mostrar os locais em que tem se realizado conferências ligadas ao Computer Aided Architectural Design, desde das suas origens. Então, aqui nós temos as 6 conferências, que são as 5 conferências, fundações irmãs, que se chama the Sister Organization, as organizações irmãs, que são as organizações de Computer Aided Architectural Design das diferentes regiões do mundo. Então, nós temos o ACADIA, que é da América do Norte, inclui Canadá e Estados Unidos, o ECADI, que é na Europa, o CADRIA, que é na Ásia, que é amarelo, o SIGRAD, que é na América Latina, e o ASCAD, que é no mundo árabe. E depois o CAD Futures seria uma espécie de mãe destas associações, porque é uma associação que é uma conferência que pode ocorrer no mundo inteiro, embora até hoje ela tinha sido realizada exclusivamente na América do Norte, Europa e Ásia.
E este ano, pela primeira vez, vai ser realizada no Brasil e eu estou coordenando. Então, eu estou muito feliz com isso. Estamos trazendo o CAD Futures para a América Latina. Mas, enfim, então vocês estão vendo aqui no tempo. A CADIA começando em 81, ECADI em 83. Sim, estou quase terminando. CAD Futures em 85, CADRA 96, SIGRAD 97 e ASCAD 2001. Então, nós vemos como essas conferências começaram há muito tempo. Temos aqui outras, aqui na verdade são 2 subprodutos, digamos assim, dessas conferências, que é o CUMINCAD, que é uma base de dados online, onde estão disponíveis os anais, os artigos publicados em todas essas conferências de CAD. E ele, até hoje, ele ainda é de acesso fechado por senha ou por assinatura, ou quando você participa de uma conferência, você tem acesso durante um ano. Mas, a partir do final deste ano, o CUMINCAD passará a ser de Open Access. Então, todo mundo vai poder ter acesso a todos esses papers que têm sido publicados desde há muito tempo já nessas conferências. E a IJAC, que é a International Journal of Architectural Computing, que é uma revista criada por essas sociedades irmãs e onde se publica grande parte dos melhores trabalhos nessa área. Então, também é uma grande fonte de dados para quem se interessar por pesquisa nessa área. E também estaria sendo injusta se, ao falar das conferências de CAD, não falasse das conferências criadas pelo professor John Gero, da Universidade de Sydney, que ele foi o criador e o coordenador durante muitos anos do Key Center for Design Computing, que é um centro que não existe mais, porque o professor John Gero se aposentou nessa universidade, agora ele mora nos Estados Unidos, mas ele foi um grande pioneiro na realização de conferências especificamente sobre o uso de inteligência artificial na arquitetura. Então ele tinha essas conferências que primeiro chamavam Design Methods for CAD, depois mudaram o nome para Artificial Intelligence in Design, e depois mudaram novamente o nome, já com uma orientação um pouquinho diferente, mas seguindo a mesma linha, Design Computing and Cognition. E essas conferências ainda são realizadas pelo professor John Gero. Além disso, ele também teve um ciclo de conferências de Visual and Spatial Reasoning in Design, Agents in Design e Design Creativity. E, finalmente, aqui são só alguns exemplos de outras conferências que também estão relacionadas à área, não tanto com o uso da programação para o desenvolvimento de projetos, mas também estão ligadas. Então, Building Simulation, Design Theory and Methodology, Design Thinking Research, Nexus Architecture and Mathematics, Mathematics and Design, Smart Geometry, Advancements in Architectural Geometry, Simulation in Architecture and Urban Design, Algode, que é sobre algoritmos for design, Rob Architect, já mais novo, robôs na arquitetura, e finalmente a Conferência Internacional de BIM. Então nós vemos que é uma área muito bem provida de fóruns para discussão e de publicações. E para terminar, a gente pode, voltando ainda àquele artigo How Computerized Work and Globalization Shape Human Skill Demands, estes autores, eles ressaltam que na primeira metade do século XX, o mercado de trabalho foi completamente transformado por causa da mecanização da agricultura. Isso gerou uma revolução, porque as pessoas saíram do campo, foram para as cidades aumentaram, etc. Foi uma grande revolução. E eles comparam essa grande revolução que tivemos no começo do século XX ao que nós temos hoje, que é essa transformação devida à computerização das profissões e à globalização. E eles falam o seguinte: é importante, it's important to gain a more detailed understanding of how this transformation is changing skill requirements and the ways that these required skills can be taught. Então, nós voltamos para a questão da educação. É importantíssimo pensarmos, nós como educadores em arquitetura, que nós estamos educando arquitetos para o século XXI, para essa nova realidade. To do advice is to educate our children to compete against either a computer or low-wage workers, a competition our children cannot win. Nós não podemos nós ou nossos filhos não podemos ganhar uma competição contra um computador, nem contra um trabalhador de uma mão de obra barata de um outro país, no caso de outsourcing.
O que nós podemos fazer é aprender a trabalhar com o computador e efetivamente tirarmos partido dele de uma maneira que ele não vai substituir o nosso trabalho, mas nós vamos usá-lo efetivamente como parceiro para criar coisas novas, criar coisas que não poderiam ser criadas sem o computador. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigada.